Olá, olá! Eu me chamo Rodrigo Freitas e você está no podcast do canal Teologia Simples. E hoje o nosso bate-papo vai girar em torno do tema: aonde está escrito na Bíblia o cair do homem e o levantar de Deus? O cair do homem, o levantar de Deus, é uma expressão muito comum no meio cristão. Apesar de popular, este ditado não se encontra na Bíblia. Este é um dos muitos termos utilizados no meio evangélico, que não é um versículo bíblico, mas é um tido como tal. Devido ao seu uso constante, muitos levam a crer, de maneira equivocada, que esta frase se encontra nas Escrituras Sagradas. Versículos similares a esta frase, o cair do homem e o levantar de Deus. Existem alguns versículos similares, como, por exemplo, Salmo 145, versículo 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Neste caso, o versículo se refere à misericórdia do Senhor para aqueles que caíram, mas se arrependem. Deus quer levantar todo aquele que se arrepende dos seus pecados e vê nele a salvação. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Outro versículo que está associado ao dito popular fica em Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Ambos podem cair, mas o ímpio, por não crer no Deus misericordioso, não tem a quem recorrer, pois nunca se arrependeu de seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9, Salmos capítulo 10, versículo 4, Provérbios capítulo 11, versículo 7. Depois dá uma estudada nesses temas aí, nesses versículos, perdão. Apesar das semelhanças, o ditado, na maioria das vezes, é utilizado fora de contexto. Por isso não há como dizer que a expressão está em plena concordância com os versículos relacionados. O cair do homem e o levantar de Deus está errado, então? De certa forma, não. Mas, infelizmente, esse termo é constantemente usado como um meio de justificar o pecado. Por isso, a frase, o cair do homem e o levantar é de Deus, dá a impressão que Deus dá às pessoas essa indiferença ao pecado que ela está cometendo. Apesar da limitação do homem, Deus não está indiferente aos nossos atos no sentido de suas consequências. Não existe uma licença para pecar. Devemos ter cuidado ao utilizarmos esta frase para não sermos mal interpretados. Mesmo sendo uma expressão delicada, o levantar sempre vem de Deus. Só através da graça de Deus somos salvos, devido à nossa natureza pecaminosa. Se a expressão for empregada relacionando o poder da graça de Deus, que levanta o homem e o liberta do pecado, não há nenhum problema em utilizarmos. Um bom texto para você estudar relacionado a isso que eu acabei de dizer é Romanos capítulo 1, versículo 4. E também estude Romanos capítulo 6, versículo 22. Que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo podcast.